Alô, Libelita! Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu gravei semana passada, hein? Só que eu gravei na segunda-feira. Eu subi o vídeo na terça, tá? Pra vocês não falarem que não houve vídeo no sábado. Na verdade, a minha intenção era compensar a nossa ausência da semana anterior, né? Mas não deu, porque tava muito calor e eu fico mal-humorado, eu fico indisposto, eu fico acordo todo rosa, tá? Peço desculpas ao pessoal que veio a São Paulo querendo me conhecer. Eu sei que, obviamente, não vieram exclusivamente para isso, vieram para fazer compras e tal. Não deu, tá? E não seria bom mesmo, não seria saudável para vocês me conhecerem naquele humor, né? Não dava, não dava. Eu realmente eu sou completamente intolerante ao calor. Eu fui criado em geada. Tá certo que Porto Alegre também, quando esquenta bem porque é muito úmido, mas o frio era muito mais intenso, né? Era geada sempre, tá? Quero mandar um abraço pro meu amigo Edson Rausch, da coluna alemã de Blumenau, tá bom? Sei que vocês verão a São Paulo, vamos marcar aqui também, aqui perto de casa, que pra mim é ótimo. É um lugar legal, agradável e dá pra conversar, tá bom? Quero desejar parabéns a ele. Herzlichen Glückwunsch für heute, aber Glück immer, certo? Como ele é de origem alemã, feliz aniversário por hoje, mas sorte sempre. Ok? Vamos ao tema de hoje. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu quero tratar com vocês e desenvolver um tema que tem me incomodado há algum tempo. Trata-se de uma figura que sempre me incomodou, sempre. Eu lembro que, criado dentro da organização, esse homem falando como se fosse um ser, uma espécie de divindade, né? Acima do bem e do mal, cultuado, reverenciado, né? Você sabe que as autoridades mormons são tratadas dessa forma. E eu fui a alguns serões envolvendo grandes autoridades. Eu lembro de um envolvendo Richard J. Scott, que foi no Caxingui, né? Que é lá onde era o templo, né? Ali na Francisco Morato, na Avenida Francisco Morato, correto? E muitos desses encontros, né, com grandes autoridades eram centralizados ali, porque é uma das primeiras capelas de São Paulo e tal, perto do templo, Mormon, né? E aquela cantora Liriel, que na época fazia muito sucesso, estava lá também. Ela até chamou mais atenção do que ele, porque ela estava no ápice, né? Ela cantou muito bem, por sinal, era uma cantora lírica, né? E eu lembro que quando eu fui cumprimentá-lo, ele dirigiu um olhar profundo a mim, assim. Eu fiquei um pouco escandalizado. Eu falei, eu acho que ele leu a minha alma. Eu fiquei muito intrigado, né? Porque eu falei, nossa, eu acho que eu sou impuro. Eu acho que eu não sou quem eu apresento ser, né? Porque é difícil você ver a altura do que eles colocam ali. Mas o que importa é que você está se esforçando muito para seguir o que está sendo dito, sabe? Você está comprando a ideia, né? Eu lembro que eu fiquei muito tempo intrigado com aquele olhar dele, que parecia que olhou a minha alma, né? Mas isso foi algo intencional da parte dele, de te olhar profundamente, com áreas de superioridade, porque ele já sabe que você está ali reverenciando. Então ele tem uma ascensão sobre ti, entende? É fácil para ele te manipular e te convencer de que ele está lendo seus pensamentos, de que ele lê a tua alma, de que ele te enxerga, de que ele te conhece. Atenção, tome muito cuidado. Mas não é a ele que me refiro. Quero me referir a Gordon B. Hinckley, um infame profeta mormon, contemporâneo meu, inclusive, né? Talvez vocês imaginassem ou que eu iria abordar, falar sobre Joseph Smith ou Brigham Young, né? Que são personagens aí que estiveram à frente da organização lá nos primórdios. O Brigham Young, a gente sabe que ele não tinha, aliás, ambos, né? Não tinham escrúpulos nenhum, enfim. E aqui eu não quero falar do certo ou errado, se é do bem e do mal, porque essa visão maniqueísta é típica do senso comum. O que é o certo, o que é o errado, por que você vê dessa forma, por que te dizem que ser bom é o correto, né? Então, na realidade, são manifestações, às vezes, até mesmo culturais, né? E, a bem da verdade, aquele que é exageradamente digno, que tenha princípios tão inflexíveis, esse cara não vai para frente na vida. Não vai. Não estou dizendo para... Veja bem, não me interprete mal, não estou dizendo para você lesar ninguém. O que eu estou dizendo é, por exemplo, você pratica um ato heróico, salvou a vida de alguém que estava se afogando. Por sorte, essa pessoa era milionária. Ela te oferece $1 milhão.
Não, eu fiz isso porque eu sou cristão, eu não aceito. Aí você é um mero pescador que corta o dobrado para sobreviver. Isso é excesso de dignidade, para ser franco, burrice. E é isso que essas organizações ensinam você a ser. Um completo paspalhão, um tapado. E é por isso que você acredita no bem e no mal, no certo e no errado, né? Não sei se eu estou conseguindo me expressar, hein? Estou conseguindo passar para você que essa noção do bem e o mal é muito condicionada a questões culturais, a ensinamentos religiosos, não é isso? Por exemplo, a filosofia vê no egoísmo, há correntes filosóficas que enxergam no egoísmo a melhor maneira de se viver, porque você se preserva, você sai da vida do outro e entra na sua. Porque enquanto o outro for o alvo do afeto, você se esvazia. Não é? É claro que parece que a gente tem que ter um peito de aço, né? Mas a bem da verdade é isso que acontece. Vocês viram o suicídio aí da Valeuska, jogadora de vôlei? Minha vizinha. Morava 2 quadras da minha casa. Encontrava com ela em restaurantes, encontrava com ela em bares, encontrava com ela na padaria. Nunca imaginei que uma pessoa com aquele aparente equilíbrio, com aquela eloquência, com aquela postura séria, disciplinada, né? Ela era comentarista do Sport TV, porque eu acompanho muitos esportes, gosto muito, né? Eu nunca imaginei o suicídio dessa moça. E parece que foi isso, né, que matou. Enfim, Gordon Benlink é uma figura que sempre me incomodou, né? Eu lembro que na adolescência eu já gravei sobre isso, já falei sobre ele, aproveitando que ontem foi conferência, né? Eu lembro que lá no começo do meu canal eu gravei em um dia de uma conferência. Nossa, os mormons vieram pra cima de mim, cara, com pedras e pedras e pedras. A minha sorte é que o pessoal, meu canal ainda estava bem no comecinho, o pessoal do grupo lá, Family Freedom, se mobilizou e a gente conseguiu reagir, porque eu estava sendo massacrado, né? É um grupo no Facebook que eu participo, hoje em dia interajo muito pouco, né? Aliás, nunca interagi muito, mas eu continuo lá quando alguém me referencia lá por causa das resignações, né? Que a gente tem feito aí. Então, portanto, enviem seus pedidos, né? Estamos ainda fazendo, pelo menos até o final do ano a gente está aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu lembro, por exemplo, quando da invasão do Iraque, né? Pelas tropas norte-americanas, sob o governo Bush, que aliás é o país que mais, né, empreendeu guerras e conflitos bélicos na era moderna, são os Estados Unidos da América, né? Então, por exemplo, eles têm um território maior que nosso por conta da Guerra do México, em que eles anexaram territórios. O Alasca é comprado, pelo menos ali eles pagaram, né? Então, é a manutenção do poder pela força. Então, se você quer paz, prepare-se para a guerra, porque eles vão vir para cima da gente, não tem a menor dúvida. Porque se algum lugar ainda há recursos, é aqui. E com esse aquecimento global, evidentemente, os conflitos bélicos serão motivados por essa razão. A busca pela sobrevivência, pela água, pelas florestas, pelos recursos minerais. E aqui tem de sobra. Pode esperar. Não é profecia não, é só leitura, tá? Porque, na verdade, preguiça intelectual é desagradável, gente que não lê, né? Que sai falando bobagem por aí, só para preencher uma obrigação. Por isso que eu não gravo sempre. Eu não posso vir aqui falar bobagem, olha que sai. Mesmo que a gente se prepare, sai, porque quem fala muito acaba falando bobagem. E eu sou prolixo, né? Embora eu prefira ficar na minha. Né? De todo modo, eu procuro me preparar de alguma maneira para trazer algum conteúdo que seja minimamente útil, correto? E evidentemente se me colocar aqui como alguém que teve uma criação X, que tem princípios, que tem valores, porque isso aí, veja bem, essa coisa de gente hipócrita. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Uma pessoa, não estou dizendo que você precisa sair falando mal das pessoas, enfim, mas a gente faz comentários, né? E eu fico mais aliviado quando a pessoa se abre, porque eu estou conhecendo ela, né? Eu estou sabendo quem ela é, eu estou sabendo que ela tem aquele desafeto, eu estou sabendo que ela seleciona. Não que ela é amiguinha de todo mundo, que ela faz uma média com todo mundo, que todo mundo tem que ser agregado, né? Nós aqui não temos essa postura, porque nós não somos exemplo para ninguém, apesar de termos vivido numa seita durante muito tempo e a minha criação foi assim, né? Seja uma luz para o mundo,
E as pessoas vão levando isso, vão arrastando isso para as suas vidas. Por isso que elas ficam com esse papo furado de que és responsável por tudo que ativas, e na verdade elas não estão nem um pouco comprometidas porque elas não são sérias, elas são levianas. Elas dizem, discurso todo mundo tem, discurso todo mundo tem, eu quero ver atitude. Nós aqui utilizamos o nosso ofício, um deles, né, porque fizemos 2 faculdades, já indo para a terceira muito em breve, para ajudar as pessoas com as designações gratuitamente. As pessoas falam mal da igreja mão, mas elas também não ajudam, elas não usam seus ofícios para ajudar ninguém. Elas querem cobrar por isso. O que está certo, se você investiu tempo, dinheiro para adquirir seu diploma, né? É óbvio que, né? Mas aqui nós estamos envolvidos em uma causa, né? E saem por aí dizendo que são engajados e tudo mais. Mas aí discurso, meu amigo. E eu volto a dizer, né? Que bom que as pessoas gostam de me ouvir e que eu não preciso me validar em cima de ninguém, à sombra de ninguém. Que eu não preciso usar o outro para eu aparecer. Que eu não preciso me escorar no outro para nada, porque fiz o meu trabalho de maneira silenciosa e não procurei ninguém. E assim vamos continuar. Desculpe, me desviei um pouquinho, mas vamos voltar. Então, o Gordon B. Hinckley, né, ele me incomodava muito. Eu estava fazendo um trabalho para o colégio, tá? Na época, no ensino médio, né? Sobre a invasão do Iraque, então eu estava muito bem informado. E o que se dizia, o que se repercutia era... O propósito era, na verdade, o petróleo iraquiano, né? Que é uma das maiores reservas do planeta, né? E aí, o pretexto foi que havia armas nucleares, que eles enriqueciam urânio, enfim. Nunca foram encontradas, expedições da ONU foram até lá e atestaram que isso não ocorreu, né? A verdade é que eles depuseram o ditador. O fato é que a soberania ali estatal foi violada, independentemente de haver um ditador, né? E, veja bem, isso não foi uma ofensiva da Organização das Nações Unidas. Foi um país que entrou lá e disse aqui, eu vou invadir essa porra aqui e acabou. Né? E se apoderaram, se apropriaram, e é o que eles sempre fazem, né? Eu falei com um amigo no colégio, na igreja, né? No domingo, né? Eu estava muito indignado, muito bem informado, consultei muitos canais e tal. E eu falei, você vai ver, era conferência, aproveitando aqui o contexto de conferência, né? Eu falei, cara, você vai ver, o profeta vai falar mal dessa barbárie, porque estão matando civis, né? A soberania estatal violada, eu simplesmente utilizo a minha superioridade bélica e econômica e invado um território, que é isso que eles fazem mesmo, né? E agora estão aí bancando os... É que as pessoas não estudam, né? A Rússia matando, invadindo a Ucrânia. Quem foi o país que mais invadiu territórios durante o século XX para cá? Ponto final, né? Então, há razões políticas, poder, hegemonia, enfim. O meu amigo que era né, uma daquelas pessoas que concordam com tudo, que eu lamento quando um ser humano é assim, profundamente, porque não discorda de nada. Aliás, era muito entediante ser amigo desse cara. Ele era meu único amigo na igreja, assim, pra andar, né, adolescente. Quando eu saí de lá, ele se tornou o rei, né, porque aí ele já conhecia todo mundo através de mim, porque quem apresentava era eu, e todo mundo me conhecia, não só ali, como em várias estacas. Enfim, aí... Eu não gosto de falar aí empobrece a linguagem, né? Isto posto, comentei isso com ele, falei, vamos aguardar. E eu tava ansiosíssimo, né? Sempre fui meio radical, né? Ele então se posiciona da seguinte forma, eu já gravei vídeo com isso, eu fundamentei o texto, retirado de dentro do site da organização, tá? Tem vídeos aí com isso fundamentado. Se eu tiver um tempinho, eu coloco aqui também, tá? Mas eu deixo isso depois. Em que ele falou que era uma guerra do bem contra o mal, que era preciso vencer o mal. Então ele se posiciona ali como um cidadão norte-americano e certamente há interesses da organização naquilo tudo, não é? E justificou a guerra como um ato razoável, um ato legitimado.
Eu olhei pra cara do meu amigo, assim, que ele tava em outro banco, inclusive, eu não acreditei no que eu tava escutando. Fiquei indignado. Naquele dia, uma guria chamada Débora nunca mais frequentou a organização por causa disso. Hoje ela é doutora em História pela Universidade de São Paulo, que tem ali um dos cinco melhores cursos de História do planeta Terra. Não sei se você sabe disso. Tá? História é fascinante, né? Muito bem. Em outra ocasião, no fatídico dia em que ele veio ao Brasil, no Pacaembu, eu saí cedo, fui dar aulas, era um sábado. Primeiro eu tive para comprar um terno, tal, uma roupinha, porque as pessoas se preparam para aquilo. Eu estava participando daquele coral lá que era selecionado, né, vozes selecionadas, e era muito desagradável porque os ensaios ocorriam em diferentes pontos da cidade para facilitar, enfim. Então você ensaiava na sua estaca com uma pessoa que entendia de música ali. E depois havia encontros, né, que aconteciam em dado lugar com um maestro que iria conduzir o coro. Sempre havia uma autoridade de área ali, um representante, um secretário da área, e que nos dizia que o profeta mandava recomendações, cumprimentos, que ele nos amava. E ali eu já me sentia manipulado. Eu falei, será que esse cara está pensando mesmo na gente? E aí e era sempre dessa maneira, nosso querido profeta, né, um homem santo, e você sendo manipulado e percebendo aquilo, mas rejeitando essa conclusão que o teu cérebro, o teu intelecto estão te passando. Porque você está achando que isso é fraqueza, isso é veneno, isso é o diabo no teu ouvido, né? É bobagem aquele que pensa que o bem e o mal estão fora, né? O bem e o mal está dentro de você. Não tem diabinho, não tem anjinho, é você. É você. É você que escolhe, ou é a tua índole, ou é a tua genética, possivelmente há questões genéticas influenciando o teu comportamento para fazer. O que é fazer o mal? É lesar alguém. É isso. Você pode, portanto, de repente você pode fazer algo ilícito e ser uma pessoa boa. Fazer algo ilícito pelo bem de alguém. Matou alguém para defender a filha que foi estuprada. Você matou, você tirou a vida de alguém. Mas veja a circunstância. Então fazer o mal não é praticar algo ilícito. Enfim, isso aí é filosófico. Então esses ensaios aconteciam dessa maneira, tá? Até que chegou o grande e esperado dia. Eu lembro que eu comprei em 5 vezes de R$ 45 nas lojas C&A, parcelado com cartão de crédito emprestado. Eu tinha 17 anos de idade. Uma roupa para ir, né, para o Pacaembu. Então eu levei essa roupa numa mochila, né? Eu morava na periferia de São Paulo, longe daqui. E eu vinha para o centro da cidade para dar aulas. E eu falei, não, eu tenho que ir porque eu não tenho grana para passar lá o dia, como é que eu vou fazer? Né? Eu dava aula no colégio e dava aulas particulares também para pagar as minhas contas, né, para me virar. Eu dei 2 aulas, 2 horas de aula para uma mulher, cobrei R$ 80 e dei 1 hora de aula para uma outra mulher. Ganhei R$ 120 na época, que comprava muito mais do que hoje, né? Você pensa que resolveu? De lá, isso era 2 da tarde, 1 da tarde, porque eu trabalhei de manhã. Eu fui o primeiro a chegar no Pacaembu. Já estava aberto, havia só o pessoal da técnica ali, da organização e tal. E eu fiquei ali vivendo o estádio, né, sozinho, olhando. E o tempo ameaçava fechar, ameaçava a chuva, como de fato choveu. E as coisas são caras, né, para você almoçar, tudo muito caro. E a gente ficou ali, né, tomando chuva, com capas, nos deram capas de chuva, nos deram não, nós compramos capas de chuva, né, e, e eu estava muito ansioso, porque eu já não simpatizava com ele em razão do fato que eu narrei ainda há pouco, e de outras coisas que ele falava, aquela postura seca dele me incomodava, de quem estava ali cumprindo uma agenda política tão somente, sabe, aquilo ali me incomodava bastante nele. Alguma coisa, sabe quando você olha para alguém, alguma coisa te diz que não tá batendo? E aí estudando e lendo e a coisa não encaixa. Muito bem, ele então chega, cruza o gramado com automóvel de luxo, rodeado por um séquito de assessores e seguranças. O que me chamou a atenção, sobretudo além daquela opulência toda, foi um segurança carregando o guarda-chuva para Vossa Majestade. Eu achei aquilo inacreditável, inaceitável. Eu falei, mas por que isso se relaciona
com o tal cristianismo de Jesus Cristo, que eu também já não simpatizava nem um pouco com ele, só que eu não sabia disso, né? Você é muito... Veja bem, você é vetado o tempo todo. É terminantemente proibido pensar sobre certas coisas. Se isso vem ao teu cérebro, se isso percorre os teus circuitos neurais, você tem que rechaçar automaticamente. Você é treinado para isso. Para contestar tudo que o teu cérebro eventualmente formule, que vá de encontro, que se choque, que colida com o que você é ensinado. Na verdade, você é adestrado. Seja bem-vindo à realidade de quem viveu em uma seita, tá? E eu fazia isso, mas era confuso, porque eu estudava muito aquilo ali. Eu falei, não, hoje eu tenho que sentir o tal do Espírito Santo, que eu nunca senti porra nenhuma de Espírito Santo, sabe? Nunca! Hoje vai ser o dia. Entardeceu, as arquibancadas foram sendo preenchidas, lotou, gente do país inteiro, ansiosos, né, para verem um grande profeta. Ele se senta feito um sultão numa poltrona luxuosa, você pode ver isso naquele DVD que mostra o show, né? Porque houve um show depois, houve a conferência ali, a reunião, e logo depois um show de talentos, muito bem feito, por sinal. E de hora em hora ele aparecia no telão, eu todo encharcado com uma tela, nós tínhamos que cantar, hinos muito bem ensaiados, muito bem cantados, eu todo encharcado, com fome, incomodado. Ele então aliás, aconteceu isso antes, isso foi a hora do show. Ele é o último a falar, como geralmente acontece, né? Era a maior celebridade ali na hierarquia. E aí ele fala sobre o Brasil ser uma grande nação, que os santos dos últimos dias iriam ter essa responsabilidade e tal. Aí sabe quando você fica olhando para aquilo e fala, esse cara não tá falando nada. Onde estão as revelações? Eu esperava que ele viesse até aqui e vaticinasse alguma coisa, porque profeta é para isso, não é assim que diziam que era. A gente sabe que não existiu profecia e tal. A gente sabe também que há pessoas que aparentemente têm esse dom, né, essa sensibilidade de antever o futuro. Tem muita gente que acredita nisso, enfim. Pessoas instruídas, inclusive. Enfim, é uma questão de crença. Mas que não era esse o caso. Ele fez um discurso político. Começa então o show, de hora em hora ele aparecia lá no telão, todo bonitão, com assessores em um lado, uma poltrona luxuosa, e eu ali me fudendo, tomando um banho de água, um sapato que já era novo, porque eu tinha acabado de comprar, mas molhado, então os pés começam a se enrugar. Na hora de voltar, eu lembro que eu fui, né, sozinho, porque eu fui dar aulas, lembre-se disso. Quando eu voltei, havia um ônibus, que eu não sei como, quem pagou, para voltar. Um ônibus vagabundo, um horror aquilo ali, mas já me ajudou. Só que eles te deixavam em frente à capela, que era na Raposo Tavares. Eu ainda fui a pé, até em casa, né? E era subindo um morrinho, assim. Dava ali uns 3 quilômetros, 2 dias eu fui a pé, porque o dinheiro era curto, né? Já tinha gastado o dinheiro que eu tinha. Cheguei em casa, minha mãe não foi, ninguém da minha família foi. Minha mãe tinha passado por uma cirurgia. E aí, como foi? Ansiosa e tal? Eu falei, foi maravilhoso. Eu falei, foi ótimo. Porque você não tem coragem de falar que aquilo foi uma merda. Sabe? E foi horrível. E foi horrível. E depois saiu na Lia Rona que ele disse que nunca imaginou que os brasileiros fossem tão criativos, referindo-se ao show que fizemos sobre a cultura brasileira, que nisso não falta, né? Cultura não falta nesse país, né? Imagina, berço de tantos povos, né? Você vê colônias de tantos países, né? Ele nunca imaginou que nós somos o povo mais criativo que existe, se é que você não sabe disso. Porque esse povo aqui, meu amigo, quatro dobrado para sobreviver. Com um sistema tributário como esse, meu amigo, não é fácil não. Daí provavelmente que surgiu o jeitinho brasileiro, né? Que é essa mania que o brasileiro tem de mexer no que não é dele, não é isso? Enfim, isso é outro ponto. Nada é generalizado, é claro. Até que os anos se passam e nós chegamos, por exemplo, há alguns meses a gravar um vídeo em que o referido profeta, aspas gigantescas e garrafais aqui, é denunciado por um grupo de pessoas que expõem seus rostos, que expõem seus nomes, que fornecem informações precisas de uma suposta casa, de um suposto lugar,
Dão outros nomes de lideranças envolvidas, onde aconteciam orgias de toda sorte, envolvendo o referido líder mórmon. E aí, naquele momento, era por isso que eu não simpatizava com ele. Aí a coisa finalmente encaixou. Não porque você está lá aproveitando a sua juventude, tem um grupo de amigos que querem fazer uma farrinha em casa, querem tomar umas, querem transar. Ótimo, faça mesmo. Isso é normal, isso não é errado. O errado é você condenar todo mundo porque se masturba, você dizer que uma pessoa vai para o inferno porque ela não dá dinheiro para sustentar a tua organização. É você dizer que preto não pode receber sacerdócio durante tantos e tantos anos. É você invadir um país sob falsos pretextos para matar gente, né? Sob o artifício da guerra. E isso é errado. Então você sobre você aproveita o prazer e os outros que se danem. Os outros que se danem. E quem não se encaixar naquilo ali que pratique o celibato. Se você mulher não casar, pratique o celibato e nada de se estimular, hein? Porque senão você vai direto pro inferno e tem que pagar pra gente, porque sem a gente você não chega a lugar nenhum, você é dependente da gente. Aí a coisa fechou. Foi nesse instante, há pouco tempo, que eu consegui fechar o que era Gordon Henrique. Porque a gente vai sacando a pessoa, às vezes até à distância, pela palavra dela, pelo jeito dela, pela expressão dela, pelo olhar dela. Aquele cara falando era uma coisa seca. Alguns dirão, é a cultura norte-americana que é seca mesmo. Ele é inexpressivo mesmo, é a personalidade. Não, ele estava ocultando coisas. Pessoas vieram a público, veja bem, há repercussão jurídica nisso. Quando eu faço uma acusação, né? Dá uma olhadinha, aqui no Brasil, tá lá, mas certamente há também, crimes contra a honra. 139, 138, 139, 140, é isso? Crimes contra a honra? Deve ser, tá? Injúria, difamação, calúnia. Calúnia é mais grave, tá? E há também agora o crime de perseguição, tá? Desde 2022, salvo engano, ou 2021, que eu tenho orientado alguns aqui, inclusive, tá? Que estão entrando em contato comigo, falando, cara, eu não aguento mais esse pessoal na minha porta, me incomodando, me importunando, me ameaçando. Crime de perseguição, o stalking, tá? Pode configurar, sim, porque há uma pressão psicológica, a pessoa aparece na sua casa sem ser... Porque esses religiosos são malucos, cara, esse pessoal é louco. Eles vão na tua porta te incomodar, sem prévio anúncio. Isso é desagradável. Olha, posso ir até a sua casa? Não, de repente ele tem teu número de telefone. Teve um rapaz que entrou em contato comigo ontem ainda, Tom, troquei meu número de telefone, porque eles não param de me incomodar. Eu falei, calma, a gente vai resolver, vou entrar com o pedido de resignação dele amanhã, tá? Esperando aí, final de semana, vamos trabalhar só em dia útil com isso, né? Porque as pessoas também têm que descansar, tá? Então, quando esse vídeo veio a público, infelizmente não assumiu a proporção que a gente queria, que a gente esperava, que as pessoas fossem... Pera lá, a pessoa está se expondo, ela pode sofrer um processo por isso. Gordon Henrique já morreu, mas ele tem parentes que podem ali sim representar o pai. Você está falando da honra do meu pai, cara. Você está falando que o meu pai, o que está se pegando e no vídeo, é declarado que havia menores de idade, que havia prostituição, que havia de tudo, que todo mundo pegava todo mundo, né? Aí a coisa fechou. Esse, para mim, é o ser mais detestável do mormonismo, porque ele é contemporâneo meu. Né? Havia lá os ensinamentos do Gordon B. Hinckley, do profeta, que eu tinha que ler. Sabe? Então, quer dizer, as pessoas caem em cada uma, cara, em busca, né, dessa paz interior, que não é interior, né? E isso são sensações induzidas, isso não é paz. Eles estão te intoxicando, na verdade. E se você que está acreditando ali pelas descargas hormonais que acontecem no teu cérebro, e você está sentindo um certo alívio. Mas isso é mera anestesia, a dor vem depois. A dor vem depois, deixa a anestesia passar para você ver. Os danos. Quando toda essa crença cair por terra, né? Tá certo que a maioria das pessoas prefere mesmo a ilusão, não é? A dor vem depois, tá? Certo? Nos falamos semana que vem, eu vou nessa, por enquanto. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem, se cuidem e bis down. Tchau!